Mateus 25, a partir do verso 31. O texto a gente vai fazer como a gente sempre faz, vai ler ele todo e depois vai voltar nos seus pontos principais. Mas o texto é bem claro. Jesus falou na primeira parábola sobre a ideia, né? A primeira parábola que a gente leu é das 10 virgens, sobre guardar o óleo, sobre ter óleo para o dia do encontro, sobre manter a nossa vida de santidade, manter a nossa vida de compromisso com Deus, manter a busca em Deus. Na segunda parábola ele falou sobre os talentos, sobre aquilo que Deus nos entregou. Não existe ninguém no reino que não tenha recebido pelo menos um talento. E se eu for olhar, a maioria de nós recebeu mais de um talento. E Deus nos convida a confiar nele, o Senhor que entregou, que ele vai nos capacitar a multiplicar isso. E por último, Jesus termina falando sobre o mesmo assunto, porque no final de todas as parábolas há uma prestação de conta. E essa, em vez de terminar com a prestação de contas, ela começa com a prestação de contas. Jesus começa a dizer assim, ó, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele apartará uma das outras, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá ao rei e ao que estavam à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possuirei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedado, estava nu e vesti-me, adoeci e foste-me visitar, estava preso e foste-me ver. Então justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede, ou te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos ou te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitar? E respondeu o rei, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também ao que estiveram à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estive nu e não me vestiste, estava enfermo e na prisão e não fosse me visitar. Então eles também lhe responderam, dizendo, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ele lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus está contando o fim de todas as coisas. Ele está alertando que existe um momento que prestaremos contas para ele. Não ache que você vai viver a vida como você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer. Você vai viver. Mas um dia, como a gente conversou sobre a parábola do talentos, que era equivalente, cada talento era equivalente a 16 anos de salário. Então, qual é o bem mais precioso que a gente conversou na semana passada que Deus te deu? A vida. Porque graças a você ter vida todo dia, você pode fazer algo. Porque o morto não faz nada. O morto não faz faculdade, o morto não ganha na Mega Sena. Né? No Brasil, às vezes, o morto até ganha e recebe aposentadoria, mas não é o normal, né? A gente sabe. Mas o morto, ele não projeta nada, ele não constrói nada, ele não faz nada, porque ele está morto, acabou. O mais rico homem não vai levar os seus bens para o túmulo. E nem mais o rico homem sabe se aqueles que vão assumir os seus bens continuarão ricos. Quantas famílias conhecemos e vemos na história que eram famílias de milionários e os filhos destruíram tudo?
a geração seguinte. Ah, mas ele tinha dinheiro para 3 gerações. 3 gerações conseguiram destruir tudo que ele ajuntou por uma. Né? E quantas empresas surgiram, quantos impérios surgiram que dominaram aquele mundo e hoje nem mais existem mais. São história. Quantos homens poderosos já controlaram milhares de exércitos e hoje são história. Então, nós começamos a entender que o maior bem que Deus nos deu foi a vida. E quanto mais tempo de vida eu tenho, quanto mais tempo Deus proporcionou de vida, é mais tempo que Ele está dando para que eu faça algo. Por isso, para Deus, quando Ele vai contar a parábola do assalariado, a gente já conversou aqui sobre a parábola do assalariado, Ele vai encontrando pessoas pelo caminho que estavam o quê? Desocupadas. Ele combinou com o primeiro 1 denário, logo no início do dia, e combinou com todos os outros o mesmo valor, certo? Porque 1 denário é correspondente ao salário do dia. O que Deus queria resolver o problema dos desocupados. E quando ele começou a pagar do último para o primeiro, os que aceitaram viver na presença de Deus, os que aceitaram trabalhar na sua obra desde mais cedo, acharam injusto ter recebido o mesmo salário. Mas, querido, qual é a promessa de Deus para qualquer um que aceitar a Cristo? Salvação. Ponto. Ah, mas eu conheci a Cristo com 50. Amém. Quanto mais anos de vida Ele tem para frente para você, eu não sei. Mas eu sei que cada dia que Ele te deu é um dia de viver o novo de Cristo. Ah, eu conheci Cristo quando criança e não vivi as coisas do mundo. Não fui na prostituição, não fui na balada. Querido, glória a Deus. Porque eu vejo algumas pessoas dizendo, eu vivi na igreja e não experimentei as coisas do mundo. Que bom, porque qual é o salário do pecado? A morte, a desgraça, a tristeza, a solidão, a dureza de coração. E eles ficam falando como se eles estivessem perdendo alguma coisa. 90% das pessoas que estão saindo lá estão dizendo, é uma desgraça. Mas os jovens na igreja, às vezes, parece que querem comer fezes para descobrir que fezes é ruim. Alguém precisa comer cocô para saber que é ruim? Então, por que na nossa mente vã a gente imagina que a gente está perdendo alguma coisa vivendo as coisas do mundo? Todos que saem de lá falam, é uma Babilônia, vai cair, vai destruir, destrói família, destrói futuro, destrói sonhos, destrói perspectiva, você pratica, te dá prazer, mas no final você continua deitando no travesseiro com sentimento de solidão, com sentimento de ruína. Quantos são filhos de pais que foram gerados nesse ambiente e hoje sabem o quanto é ruim? Uma geração que está sendo construída aí cheia de traumas, sem referência. Por quê? Porque acharam que viver na Babilônia era bom. Se a Babilônia sempre cai, por que a gente acha disso? Então mude. Eu estava passando no corredor da UPA e às vezes eu evito entrar em conversas lá. Um rapaz lá estava reclamando que agora que a mulher que ele arranjou na igreja, que é por isso que ele estava indo na igreja direitinho, né? Tava dando dor de cabeça para ele. Aí ele virou e falou assim, era melhor eu estar no mundo com mais 5 mulheres. Ele não entendeu Cristo, nem salvação, nem pecado. Ele não está na igreja porque ele entendeu o que é o pecado. Ele não entendeu porque ele não entendeu do que Deus o libertou, está impedindo de cometer e da nova proposta de vida para ele. Ele não entendeu o que é pecado. Se realmente entendêssemos que o que é pecado e o poder destrutivo do pecado, nós nos faríamos de todo jeito para livrar. Quando na época do Covid as pessoas pararam de fazer compra, recebia compra, passava 1000 álcool, andava de máscara, não queria receber visita com medo do Covid. O pecado é muito mais destruidor do que o Covid. Porque o Covid pode matar o corpo, mas o pecado pode matar o corpo e a alma e levar para a condenação eterna. A total separação de Deus. E as pessoas não entendem isso. E eu passei ali pelo corredor, eu falei, fala, não fala, fala, não fala. Aí já tinha outra pessoa já conversando com ele, eu falei, Deus já está usando outro.
Eu vontade de falar, irmão, então você não entendeu nada porque você está na igreja. Você está na igreja porque você quer a mulher que está lá, e não porque você quer Cristo entender o poder do pecado. E nós vivemos essa realidade muitas vezes em nossa mente. Nós criamos ilusões dentro da nossa mente, achando que talvez se eu tivesse feito outras escolhas, talvez se eu tivesse tido mais experiência, talvez se eu... Querido, não. Deus preparou um caminho de livramento para você. E aí Jesus conclui essas histórias dizendo o fim de todas as coisas. E um erro que cometemos nesse texto é achar que Jesus está falando que a pessoa é salva por obras. Querido, o kardecista, outras religiões, o católico, também visita presídio. A Igreja Católica é a que mais tem hospitais gratuitos. Gratuito entre aspas, né? Porque a maioria tem convênio com o governo e recebe verba do governo. Mas tem hospitais que servem, né? A Madre Teresa de Calcutá cuidava dos leprosos. Ninguém vai ser salvo por obra. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que aquele que é salvo e recebe o amor de Deus vai fazer o quê? Cuidar do outro. Ele está falando, se você recebeu o amor de Deus e só se preocupa consigo mesmo, você não conheceu o amor de Deus. Olha comigo a história. Deus foi o homem que buscou a Deus ou Deus buscou se revelar ao homem? Quando você lê a Bíblia no panorama geral. É Deus o tempo todo se revelando ao homem. É Deus se mostrando ao homem, buscando uma aliança com o homem para restaurar o seu relacionamento, que conclui-se em Jesus, a restauração. Quem mandou Jesus à terra? Foi os homens que ficavam, Jesus, vem! Ou foi Deus? Então, o alvo do amor de Deus, o alvo de sua obra, aquilo que ele diz em Gênesis, lá no final do 2, ali para o 3, que ele diz que é boa a minha obra, mas o homem ele fala 2 vezes. É muito boa, é boa. 2 vezes que ele fala, ele reafirma dizendo que tudo que ele criou é bom, mas o homem era muito bom. O homem é a coroa da sua criação. O homem é o alvo dessa restauração de Deus. E aí o crente que diz que recebeu o amor de Jesus não ama nem o que está do lado dele. Por isso João vai falar, como é que você diz que ama a Deus, que você não vê, e o seu irmão que está do seu lado você diz que não ama? Jesus resume toda a lei em que amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque ele está invocando o amor mais tranquilo que nós temos, o amor próprio. Então, ele termina essa parábola dizendo que é impossível ter recebido o amor de Deus e não servir as pessoas. E o que ele deixa claro nessa parábola é que não é só simplesmente o ato de servir. Quando ele se refere aos pequeninos, ele está dizendo que essas pessoas que foram servidas se converteram. Porque dentre daqueles que foram servidos, alguns por causa do amor do serviço foram alcançados. E é bem claro isso na parábola, eu não tenho muito o que inventar sobre ela. E eu fiquei pensando, o que nos leva a deixar o nosso amor esfriar? Porque tem um texto que diz que o amor se esfriaria. Nós nos esfriaríamos no amor. Na primeira carta, lá em Apocalipse 2, lá, a primeira casa, lá, vamos abrir? Isso aí vamos abrir. Deixa eu abrir aqui. Esse eu não vou citar de cabeça, não. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei a tua obra, o teu trabalho e tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste as provas que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, tem o elogio, está dizendo, eu sei que você é perseverante, eu sei que você é aquele que zela pela palavra, que busca saber se o que está sendo ensinado é verdadeiro, que não aceita pregações mentirosas, ok. Pode ir.
e sofrestes e tem paciência, é uma igreja que sofre, uma igreja paciente, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É uma igreja ativa. Só que ela tem um problema. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ela faz tudo isso, mas sem amor. E sem o sazon, a comida fica sem sabor. Não foi que a gente aprendeu na propaganda? Qual é o tempero especial? É amor. Aí vinha um pacotinho de sazon, botava lá. Né? Que é o tempero, que dá gosto. E a gente começa a perceber que sem o amor, a igreja é uma ONG. Pode ser uma ONG. Não é diferente de uma casa religiosa. O problema não é ser religioso, é praticar a religião sem o amor. Sem o Deus que é o da religião. Nós reconhecemos o nosso Deus por duas características principais que são gritantes nele: amor e justiça. Se Deus fosse só amor, ele seria conveniente pelos nossos pecados. Mas como ele é amor e justiça, ele é santo. Por isso no seu amor não há imperfeição. Ele não é que nem a mãe, que é o filho que dá cascudo, mas na hora de defender a mãe, não, meu filho é um anjinho. Não foi ele. A mãe sabe que foi. Mas ela vai defender até a última etapa que não foi. Deus não é esse tipo de coisa. Ele vai dizer, foi ele. Então ele tem que apanhar. Eu vou apanhar no lugar dele. Esse é o tipo de amor. Então, Deus é amor e justiça. Isso torna ele santo. E seu amor, por mais que haja na Bíblia várias comparações sobre o amor de pai, amor de mãe, amor, né? Vários tipos, nós não conseguimos compreender sua totalidade, seu amor. Porque o seu amor é capaz de perdoar, resgatar, restaurar o homem mais vil, o homem mais blasfemador, o pior dos seus inimigos. Um perseguidor, ele é capaz de alcançar e transformar. Ele enxerga naquele que o persegue alguém que precisa ser amado. Isso é uma das capacidades do amor de Deus que nos falta. Por isso nós não entendemos essa dimensão. Por isso o que leva a igreja de não conseguir servir o seu próximo em amor. E é por isso que aquela igreja se espanta. Você viu a pergunta deles falando, Senhor, quando fizemos isso? Porque eles não faziam falando, a nossa igreja visita o presídio. Eu fui no hospital aí tirar foto com os carequinha lá, com os doentes. Já viu? Um monte de gente, né? Que adora divulgar sua obra social. Não faz para Deus, faz para si próprio. Né? A gente está aqui fazendo evangelismo na rua. Irmão, você faz para Deus ou para o Instagram? Quem é o teu Deus? Então, a gente percebe que muitas pessoas... Sabe o que eu acho bonito? Não é quando aqueles que fazem divulgam o que está sendo feito, mas aqueles que recebem, por causa da gratidão, falam, olha, que diferente aquilo que aquele pessoal está fazendo, e começa a gravar. Porque aí não é você se autopromovendo, mas é Deus recebendo a glória devida. É as pessoas reconhecendo na igreja o amor de Deus. Então são alvos diferentes. Mas o que leva a igreja a esfriar seu amor? Para mim, amor tem muito a ver com fé que depositamos em Deus. Fé que depositamos nas coisas. O que mais leva a igreja a perder o seu amor, né? O que eu diria de primeira etapa, é que ela perde a fé na humanidade. A primeira coisa que a igreja perde é a fé na humanidade, por isso começa a perder o seu amor. Ela começa a dizer, o mundo não tem solução. Deus nunca disse que o mundo tinha uma solução. Deus disse que salvaria as pessoas do mundo. E esse mundo já está condenado. E esse mundo já está julgado. E ele será destruído. Para que um novo céu, uma nova terra fosse feita.
Então, o crente, ele trabalha com uma perspectiva que Deus nunca disse. Não, vocês vão lá que vocês vão salvar o mundo. A gente não veio salvar o mundo. A gente veio salvar as pessoas do mundo. Isso muda. Nós estamos construindo uma arca, onde todos os animais, os burros, os jumentos, o leão, a vaquinha, né? Toda essa galera aí tem que entrar. Nós estamos construindo essa arca na espera da volta do nosso Senhor. Nós não estamos salvando esse mundo. Nós estamos salvando as pessoas justamente desse mundo, que é governado e controlado por hostes e potestades que governam esse mundo. E aí governam, aprisionam, amarram. Aí Jesus falou, eu vim desfazer as obras do diabo, que é mentiroso desde o início, assassino. Então, quando nós pregamos a verdade, nós transformamos os que são cegos veios. Nós libertamos os aprisionados nesse mundo para que possam viver o reino vindouro e estar pronto para esse reino. Mas a maioria de nós já perdeu a fé na humanidade. A gente acha que não tem mais jeito. Não, fulano, não tem mais jeito. Cicrano, não tem mais jeito. O Rio de Janeiro não tem mais jeito. E aí eu lembro de uma frase que eu escutei uma vez, falaram assim, sabe por que na polícia tem muito corrupto? Porque os filhos dos honestos proibiram eles de entrar. Se os honestos não entram, sobra para quem? Sabe por que tem muito corrupto na política? Porque durante muito tempo a igreja proibiu. Não estou dizendo que a gente vai fazer política aqui, irmão. Mas você entende que tinha que ter pessoas honestas lá? Tinha que ter pessoas honestas dentro da polícia? Só que os filhos do honesto começaram a dizer, não, não entra, porque é lugar de... Só sobrou para quem? Os corruptos, querido. Tudo que entregamos na mão de Satanás, ele toma posse. A gente que não faz o contrário. Deus nos deu autoridade para expulsar hostes, principados e governos. A gente tem medo. Deus fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente tem medo. Satanás tem não. Falou, ei, não quer? Eu pego. Não quer TV? Eu pego. Não quer o cinema? Eu pego. Não quer a literatura? Não quer a arte? Não quer a dança? Não quer... Tá bom. Enquanto nós poderemos estar utilizando todos esses recursos para propagar a palavra de Deus. E nós que vamos dizendo, a gente não quer, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Irmão, Deus não criou todas as coisas? Até a criatividade que você tem, Deus criou. Então, as pessoas vão perdendo a fé no Rio de Janeiro. Não, porque o Rio de Janeiro já não tem mais jeito. Querido, creia que o Rio tem um jeito. Não o Rio virar Paris, esquece isso. Mas o Rio de Janeiro tem que ser o povo que vive aqui, começar a orar e clamar e se converter de verdade dos seus pecados, Deus muda a história de uma nação. Porque quando você vai estudar o avivamento da Inglaterra, o avivamento da Escócia, os avivamentos nos Estados Unidos, a gente encontra povos piores do que aqui no Brasil. Piores. Pessoas que eram dadas à corrupção mesmo. De todo gênero. Só que não é como a gente quer ou imagina. Que vai vir um anjinho, todo mundo vai se converter e tal. É um trabalho que vai demandar sangue. É um trabalho que vai demandar perda. É um trabalho que vai demandar confronto da verdade, exposição. Mas quem tem fé em crer que vai mudar algo? Martin Luther King, que a gente gosta muito, aquele que lutou contra a divisão, né, que existiam alguns estados, né, que os negros não tinham direito, ele ia para a passeata para apanhar. Ele não ia para, não, a gente vai lá na passeata. A ideia era justamente, através da violência da polícia, da violência daqueles homens, demonstrar a violência que acontecia com vários negros em oculto. E foi justamente durante uma passeata que eles fizeram, que eles apanharam muito, que foi televisionada, que a maioria das pessoas que diziam, não, isso é exagero,
Aí, quando eles foram fazer a segunda passeata, até os brancos estavam com eles. E aí começou-se a cair aquilo que era difícil. Porque eles estavam dispostos ao quê? Ele era um defensor da passeata pacifista. Eles iam para apanhar. Eles não revidavam, eles não devolviam. Eles estavam ali justamente para mostrar a violência sofrida. Então, a primeira coisa que perdemos é a fé na humanidade, a fé nas pessoas. Ah, fulano mentiu para mim, eu não confio mais em ninguém. Tu conheceu um mentiroso, 99 verdadeiros, mas tu se agarra no mentiroso. Sendo que está difícil conhecer 99 verdadeiros, mas sempre tem, né? Ah, não, fulano combinou algo comigo e falhou. Não, eu pertenci a uma igreja e me magoaram. Ah, pessoa... Por isso, Jesus convida a gente ao quê? A perdoar. Porque ele sabe o poder da amargura. Ele sabe o poder que a falta de perdão faz. Faz a gente perder a fé nas pessoas. Faz a gente parar de acreditar que Cristo ainda transforma, que através do poder da perseverança, do amor, ele transforma. Nós queremos pessoas miojo. Irmão, a pessoa que você está orando, evangelizando, não vai ficar pronta em 5 minutos. Ela não é um miojo. Você quer fazer evangelismo miojo. Botou lá, fogo esquentou, está pronto 5 minutos, tá com temperinho, show, tá pronto. Não. Pessoas não são miojo. Elas levam, às vezes, anos para serem transformadas e alcançadas. Elas estão tão secas que elas precisam ser regadas. Quem aqui já cuidou de algum solo muito ruim? Por causa que a gente aterrou muito a nossa casa lá, o solo era muito ruim. Era solo de aterro, tinha pedra, tinha tudo, né? E aí eu sempre jogava casca de banana, casca de pó. Hoje em dia o cachorro vai lá roubar casca de banana, não sei o que passa na desgraça daquela mente. Eu não posso botar nada, casca de ovo e tal. Mas eu pegava o próprio mato e botava lá. Aí o cara fala, não, você não quer queimar, não. Eu falo, não, deixa o mato aí secando. Porque ele mesmo morrendo, secando, virando um lodinho, depois eu espalhava o mato todo na terra. Hoje é uma terra que produz. Está perfeito? Não, mas está melhor do que eu encontrei. Às vezes cavava, tirava as pedras para plantar as plantas. Então, leva tempo para cuidar de um solo, leva tempo para restaurar. Imagina no deserto, querido. Gente que é um deserto, nunca recebeu amor nenhum. É uma grande transformação que precisa ser feita. E leva tempo, né? Então, a gente não pode, senão o nosso amor vai esfriar, perder a fé na humanidade. Tem gente que eu já converso, eu já percebo que ele perdeu a fé nas pessoas. Perdeu a fé na sua família, no que Deus chamou ela para fazer. Nas pessoas voltam. E aí o amor esfria. Querido, pessoas são complicadas, eu concordo plenamente. Não existe coisa mais complicada do que pessoas. É mais fácil cuidar de um leão do que de uma criança. Se você manter o leão de barriga cheia, ele é show de bola contigo. Se você manter a criança de barriga cheia, mesmo assim, em algum momento ela vai te bater, te xingar, sair correndo e te desobedecer. É mais difícil, eu sei, mas é para isso que Deus derrama o seu amor sobre nós. Segunda coisa que eu vejo que as pessoas perderam fé em si mesmo. Todo momento ela diz, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho habilidade. Não, creia em você mesmo, porque amar o próximo como a ti, se você não consegue nem se amar, como é que você vai amar o outro? E quando eu digo se amar, não é amar no nível que eu sou melhor que todo mundo. Todo mundo é inferior a mim. Eu sou o cara mais bonito na terra. Parece o Zé, como é que era o nome daquele que penteava? Zé Bonitinho. Né? Zé Bonitinho é uma pessoa de extremamente, né, autoconfiança. Se amava muito. Né? Aquele personagem. Mas não estou falando desse tipo de amor. Mas é compreender
que Deus te chamou apesar de todas as suas imperfeições. É compreender que Deus te amou inimigo. Agora que você é amigo, Ele te ama ainda mais. Você pode sentir mais do amor dele. Não é que o amor dele aumentou. Agora você pode sentir mais do amor dele. É entender que aquele Deus que te chamou vai te capacitar para fazer. Você precisa confiar na pessoa que Ele está te revelando. A Bíblia diz que Deus tem um projeto, um plano para cada um de nós desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de você existir, Deus tinha um sonho, um plano e um objetivo para você. Antes de você existir. Em toda a criação do universo, nesses 8.000 anos de história do homem, ou milhões, como você quiser acreditar, fica à vontade, mas em toda essa história, Deus sabia que existiria um Nicanor, existiria uma Jussara, existiria um Lucas, existiria um Mateus, né? A gente brinca aqui quando quer fazer um elogio bem específico, aí eu brinco, né? Com os irmãos, falam assim, não, é a Késia, a esposa do Gustavo, que mora na rua tal, você fez tudo certinho. Ela falou, né? Especificou bem para não dizer nenhuma outra, né? Então a gente brinca com isso, porque na ideia de Deus, Ele enxerga todo mundo, mas enxerga cada um de nós todos os dias e no seu passo da sua história, cada momento da sua vida. Ele é o Deus de longe, mas também é o Deus. E apesar das nossas escolhas ruins, Ele está trabalhando para que mesmo diante de escolhas ruins, isso leve a gente a se aproximar dEle. Essa é a loucura do amor de Deus. E aí você não confia em Deus. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que você vai tropeçar. Deus sabe de todos os seus erros. Agora, você confia que Ele é capaz de perdoar e te restaurar? Você confia em continuar no projeto que Ele te chamou, apesar de tudo isso? Porque Deus não... O problema de Deus não é você errar, é você não se arrepender. Porque o arrependido, irmão, ele não abandona Deus. Ele não abandona o projeto. Ele abandona o pecado. Quando o filho pródigo entendeu o pecado dele, ele voltou para onde? Para a casa do pai. Ele voltou para a casa do pai, entendeu? Voltou para o projeto original. E ele achou, chegando lá, que ia ser tratado como um servo. Ele foi restaurado como filho. Como é que a gente vai vencer essa ideia de não se amar? Né? Tem tanta gente mais feia do que a gente fazendo tanta coisa importante. E essa galera, gente bonita, cheia do Espírito Santo, mulheres e homens que venceram leões, gigantes, transpassaram o monte, que viram vários milagres de Deus, estão duvidando dele agora? Perdendo a sua fé e seu amor? Irmãos, a sua força pode ser 0,0000001. E aí, para vencer o problema, você precisa de 1000. Deus bota o que falta. Mas o inimigo multiplicou para 5. Deus vai botar o que falta. Mas Deus vai botar o que falta. Porque não há o que lhe falte que Deus não possa completar para que você vença. Até a morte, que era algo que você não podia vencer, Ele venceu por você. Imagina o resto. Terceira coisa que eu vejo que as pessoas acabam perdendo amor. Elas primeiro perdem a fé na humanidade, depois perdem a fé em si mesmo e por último perdem a fé em Deus. Por isso elas não conseguem amar mais. Elas começam a se acomodar no seu rito religioso. Elas desistem de se relacionar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus também não é tão simples. Se eu dissesse para você, não, Deus é muito simples. Não. Querido, ninguém imaginou, nem penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para nós. Quão são maiores os pensamentos do Senhor do que os nossos? Deus se revela através da Bíblia, mas a Bíblia não resume Deus.
Você consegue entender isso sem provocar escândalo ou heresia? Deus se revela através da Bíblia. E a Bíblia é o que precisamos saber de Deus. Mas Deus não está resumido à Bíblia. Quando o conhecermos face a face, a gente vai ter uma noção da dimensão de Deus e mesmo assim não vamos compreender o todo que Ele é. Se para viajar daqui para Marte, na velocidade daqui para outra constelação, na velocidade da luz, leva 600 anos, imagina o tamanho do Deus que falou que fez o universo com as palmas da mão, mediu o universo com a palma da mão. Leva milhares e milhares de anos para mudar de galáxia, na velocidade da luz. Imagina o Deus que fez isso na palma da mão, tamanho, imensidão. Imagina que o homem tem de ciência mais ou menos 10 mil anos, 12 mil anos de ciência. E mesmo assim, ainda não consegue entender tudo que foi criado. E você encontrar o que os homens estudam há mais de 12 mil anos e ainda não conseguem entender. A gente não consegue fazer a fusão nuclear que ocorre no Sol, que seria chamada energia limpa, ainda hoje. E Deus fez vários sóis, várias estrelas no universo todo. E o ser humano ainda não consegue copiar isso. O ser humano não consegue inventar uma máquina que se desloque no tempo nem para frente nem para trás, mas Deus conhece tudo sobre o tempo, sobre o passado, o futuro e o presente. Imagina encontrar nesse dia com esse seu Criador, então, todas as dúvidas que você tiver, tudo que você quiser perguntar, Ele é fonte inesgotável. Tudo aquilo que você olha e fala, nossa, que arte bonita, que quadro bonito, que pintura bonita, que história bonita que foi escrita, que filme bonita. E Deus está escrevendo várias histórias ao mesmo tempo, que são muito mais, se você visse as de perto, você ia ver que são muito mais bonitas do que feitas em novela. Tudo aquilo que o homem reflete em arte, ele tem uma fonte. Qual é a fonte? A criação. Tudo em volta dele. Até a pintura abstrata, que a gente chama, o cara se baseou em alguma coisa que é a imaginação. Né? Cada um enxerga o que quer na pintura abstrata, que é o mais louco, né? Mas, até isso. Mas tudo que nós criamos de história, livros de história, quando você vai ver o autor, viu uma tal história, aí baseou, escreveu. Imagina esse Deus que aqui temos na igreja hoje 40, 30 pessoas, mas imagina o Deus que está escrevendo a história de 9 bilhões de pessoas que hoje tem no mundo. Eu estou dizendo hoje. Imagina os anteriores e os posteriores a essa época. Imagina Deus escrevendo a história da humanidade. Imagina sentar com esse ser. E aí eu estou te falando de toda essa grandeza de Deus para que você não perca a fé nele. Deus não está brincando de war com o mundo, querido. Ele não sentou e falou, agora eu sou o exército vermelho, vou tacar os dados aqui e ver se Israel ganha a guerra, se a Rússia vai ganhar essa guerra. Taca os dados aí. Deus não está brincando. Deus não está brincando de Lego. Deus não está brincando com a história da humanidade. A história da humanidade não é um fio solto. A história da humanidade é uma linha reta que vai conduzir para esse grande dia. E Deus, no seu infinito amor, nos revelou o que acontecerá nesse grande dia. E mandou a gente estar preparado para esse grande dia. E nos disse que cada um recebeu um talento, recebeu uma direção, um empenho, um dom, uma convocação para ir multiplicar aquilo que entregou. Porque um dia encontraremos com Ele e prestaremos conta daquilo que Ele nos entregou. E Ele dirá, olha, os que fizeram certo, os que procuraram com todo o seu amor, com toda a sua fé, o seu empenho, à minha direita. E os que não, à minha esquerda. E a pior condenação, querido, não é a morte, mas é passar a eternidade num lugar onde não tem Deus. Por isso é lugar de choro e de ranger de dentes.
Por isso é lugar de eterna solidão. Por isso, queridos, nós essa noite precisamos restaurar a nossa fé na humanidade. Como é que eu vou restaurar a fé na humanidade? Recebendo de Deus o seu amor. Porque o meu amor não é o suficiente, às vezes, nem para amar minha esposa e meus filhos. Tem dia que todos nós queremos doar ou trocar eles por qualquer coisa, né? Assim, se passasse hoje alguém trocando, eu trocava num burrinho. Tem dias que falta-nos amor. Tem dias que falta amor no relacionamento. Você fala, poxa, por que eu casei, né? Eu tinha tanta paz, agora eu casei. Né? Isso também serve para as mulheres. A mulher fala, pô, por que eu casei? Estava tão bom. Eu tinha tantos planos, aí Deus me deu essa pedra. Né? Tem dia que falta. Tem dia que falta amor por si próprio. Tem dia que a gente olha no espelho e fala, cara, tu é feio. Sei nem como é que tu conseguiu casar com essa mulher. Ela orou pouco. Como é que fez esses filhos bonitos? Tem dia que a gente já fala assim, nem sei como eu concluí a faculdade, nem sei como é que eu tenho diploma de pós-graduação. Eu falo, Deus, tem dia que eu não estou afim nem de estudar. Eu falo, Deus, não estou afim de estudar, não estou afim de ler a palavra, tem um monte de curso que está atrasado que eu tenho que fazer. Não estou afim, não estou. Quero ver vídeo no TikTok, no Instagram, tal. Aí passa 1 hora, eu falo, cara, perdi 1 hora da vida. Aí vem o sentimento da mistura da culpa, do que não fez nada e acabou o tempo. Você fala, cara, não fiz nada. Aí você fala, cara, como eu sou ruim, Deus, como eu sou ruim. Aí o amor de Deus te acalma e fala, eu sei que você é ruim, filho. E é por isso que eu tenho que te amar. Para que o meu amor transborde em você e você, esse amor, possa superar as suas próprias debilidades. Deus manda a gente olhar para os nossos irmãos como filhos perdidos. Se nós conseguimos enxergar aqueles que estão fora da igreja como filhos perdidos, e como toda boa mãe quer ver o seu filho no melhor lugar. Quando você olhar alguém perdido, alguém chato, irritante, fofoqueiro, mentiroso, caluniador, que pega emprestado e não devolve, é só você não emprestar. Com todos esses problemas, o papai é um filho perdido, precisa de amor. Mas o amor corrige também. Lembre-se disso. O amor fala a verdade. O amor não compactua com a mentira. O problema é que queremos amar as pessoas de forma errada, não da forma que o amor de Deus nos convida a amar. Deus vai te encher de amor, querido, por essas pessoas. Deus vai te dar coragem para amá-las. Não é fácil amar as pessoas. Não minta para você mesmo. Quando lhe faltar amor, diga, Deus, eu preciso do teu amor, porque o meu não é suficiente hoje. O meu já se esgotou. É como os R$2 que eu comprei os pães e acabou, e o gás acaba no dia. Você fala, Deus, o único R$2 que eu tinha, eu comprei pão, acabou o gás. Provém o resto. E Deus provém os R$135, que está o botijão de gás, né? Está caro. Deus provém. Porque Ele tem para prover mais do que você precisa. Ao ponto de falar para aquela mulher samaritana, naquele momento de encontro, que não só saciaria a sede dela, mas faria dela jorrar fontes de água viva. Não é só preencher, é encher até o ponto que transborde. E eu sempre gosto da ideia, quando eu não entendo isso, é de lembrar, quem já viu em vários filmes que eles fazem aquela torre de taça, né? Bota um monte de taça em cima da outra, aí vem alguém com uma garrafa, começa a encher a primeira taça, e ela vai enchendo e vai transbordando para o lado para as taças vazias, até que a torre toda esteja completa. Eu imagino que seja assim o amor que Deus derrama sobre as nossas vidas. Ele sabe que a gente é uma taça vazia, mas Ele não vai só encher a nossa taça vazia, Ele vai fazer ela transbordar para encher todas as taças vazias à nossa volta. Para recuperar a fé em si mesmo,
Precisamos entender que fomos chamados para ser filhos de Deus. Que Deus entende todos os nossos defeitos e qualidades. Deus conhece a nossa história desde o início ao fim. A pergunta é que fica: você vai continuar amarrado no passado ou vai viver o futuro que Deus tem para você? Você vai continuar se agarrando às amarguras, às feridas, tudo aquilo que lhe foi feito, ou você vai entrar na água que cura, na água que transforma, na água que sacia, na água que edifica? Ou vai continuar remoendo o seu passado? Eu nunca conheci alguém que conseguisse consertar o passado. Eu conheço pessoas que decidiram fazer diferente no futuro. Porque, eu não gostei disso no meu passado, faça diferente daqui para frente. Você não está consertando o passado, você está fazendo um novo futuro. Que foi, já foi. Ao ponto de o próprio Deus dizer que o seu passado ele lança do mar, esquecimento. O seu passado é pagado, a sua dívida foi paga. E a sua dívida não foi só paga no dia que você aceita Jesus. Jesus pagou toda a dívida, até que você vai fazer no futuro. Não é para você ficar se endividando, ok, irmão? Mas ele já pagou. Não existe essa perspectiva que, eu pequei agora, essa dívida não estava na conta de Deus. Já foi pago. O que ele quer é que você reconheça que ele é o seu credor. Ele é que vai te emprestar esse perdão. Ele é que vai depositar nessa conta. Eu sempre gosto de pensar que Deus, se tivesse só pago os meus pecados, eu ainda estaria falido. Porque não ter nenhum real na conta é igual ter menos 5 mil. A pessoa fala, não, é diferente, não. Com menos 5 mil, você compra alguma coisa? Não. Com 0, você compra alguma coisa? Também não. Estamos na mesma situação. Endividado ou zerado é igual falido. Só que Deus é tão bom que Ele vem e deposita o Espírito Santo sobre nós, irmão. Qual é o bem mais precioso que você tem nessa terra? O Espírito do Deus vivo saiu do alto dos céus e veio habitar em nós. É o crédito do bilhão. É o Espírito que consola. É o Espírito que renova. É o Espírito que dá discernimento. É o Espírito que expulsa demônios. É o Espírito que te dá sabedoria. É o crédito dos milhões. Porque Deus sabia que se te deixasse falido, tu estava endividado de novo. Então Ele teve que te dar não só o que tem o crédito, mas aquele que vai te auxiliar. Quantas empresas contratam CEOs para resolver seus problemas financeiros? Deus te deu o Espírito Santo de graça. Você nem precisa pagar por ele. Ele só precisa falar, vem, ele, opa, é meu. Precisamos restaurar o nosso amor naquilo que Deus tem para nós, e não o projeto que você tem para você. O amor próprio que Deus nos convida a ter é amar o projeto que Deus tem para a gente, porque esse projeto é perfeito, é bom e é agradável. Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, diz o texto. Mas e os meus traumas e as minhas dificuldades são para você testemunhar do quanto Deus te preencheu e te ajudou a vencer. Porque há pessoas no mundo que vão estar com 80 anos ainda falando dos seus traumas de infância, como se nunca tivessem sido curados. Por último, como recuperar a minha fé em Deus? Conhecereis a verdade e a verdade vos... se você sabe disso, por que não está conhecendo? Cadê você aqui na IBD? Cadê você nos discipulados? Cadê você junto com os irmãos? Porque o mundo vai falar do mundo. Os crentes vão falar do reino. Por isso, quando junto um monte de crente, a gente só sabe falar de Bíblia, porque a gente está se preparando para esse reino. A gente está se preparando para essa vida. A gente está lutando para chegar lá. A gente reúne os homens no discipulado para falar mal das nossas esposas. Não, estou brincando. É para falar dos nossos problemas de homens. Nos reunimos ali.
E aí um vai dividindo, vai compartilhando o que venceu, o que fez, e um vai enchendo, preenchendo o outro, vai falando, poxa, fulano venceu, eu também. Vai conhecendo o que Deus fez na vida do outro, crendo que também pode fazer na vida dele, porque Deus não tem filhos favoritos, Deus tem filhos que decidem andar mais próximos. Deus tem filho íntimos. A verdade é que achamos que Deus tem filho favorito, mas Deus tem filho íntimo. E um filho recebe mais do seu pai se decidir estar mais próximo. Você não quer andar junto, você não quer caminhar junto, você não quer andar com Deus e reclama depois. Deus faz na vida dele, por que não faz na minha? Por que será? Temos que começar a restaurar esse nosso amor em Deus, querido, a nossa fé em Deus, entender o que Ele tem para nós, entender o que Ele não tem para nós. Como é bom saber que eu não vou ser milionário, não precisar gastar minha vida tentando ser milionário. Que alívio de carga. Se alguém fala, Paulo, por que você não tem uma farmácia? Eu falo, porque Deus não quer, boto logo a culpa nele. Paulo, por que você não tem um negócio? Porque Deus não me chamou para ter negócio. Resolvido. Eu não preciso ficar sonhando. Se eu tivesse um apartamento no Guarujá, se eu tivesse 10 milhões na conta, eu não preciso sonhar com isso, porque Deus não me chamou para ter essas coisas. Quando a gente entende que Deus não tem para a gente, isso libera tanta carga. Não, isso não é para mim. Não, ter 10 filhos não é para mim, 2 tá bom. Né? Quer dizer, hoje, tudo na internet, todo mundo quer te convencer até a vida dele. Tenha 10 filhos, não tenha nenhum. Irmão, tem o que você decidir com seu cônjuge, sua esposa, que a vida te proporcionar, né? Então, saber o que Deus não tem para mim é tão simples. Eu não preciso ficar fazendo curso que não me serve, né? Eu já acho que terminei um agora e já me inscrevi em outro. Curso novamente sobre teologia, né? Uma área lá. Ano que vem eu vou fazer um curso sobre aconselhamento pastoral. Alguns irmãos falam, você é muito só para aconselhar, mas vou continuar me aperfeiçoando. Eu não preciso ficar me preocupando, não. Eu preciso me capacitar nisso, não sei o quê. Há um tempo atrás eu queria fazer o curso de elétrica. Eu inventei na minha mente e falei, não, todo pastor entende de obra, né? Sabe fazer um muro, alguma coisa e tal. Eu não gosto muito, eu vou fazer de elétrica. Que elétrica é uma coisa que eu gostei. Aí Deus me repreendeu logo, ele falou, te chamei para ser eletricista ou pastor? Não, Deus chamou para ser pastor. Então, sossega seu facho. Né? Teve um tempo lá em casa que eu queria criar abelha, a Dani não deixou. Não, nada de abelha aqui. Se ela deixasse todas as coisas que eu já quis fazer, eu teria vaca, abelha, cabra, porquinho pequeno, coelho, tudo. Graças a Deus pela sabedoria do bispo. Mas a gente vai no caminho inventando coisas longe do projeto que Deus nos chamou, longe daquilo que Deus nos chamou, né? Graças a Deus a Kézia propôs lá a terrinha dela, a gente vai plantar várias plantinhas lá, vai ter vários bichinhos lá. Mas a gente vai correndo para o que Deus nos chamou. Eu sempre quis, falo para a Dani que o meu sonho é ter uma fazenda, mas Deus não me chamou para ser fazendeiro. No máximo ele deixa eu visitar a fazenda de vocês, amém? Um de vocês vai ter fazenda para eu poder visitar. Então, a gente se livra de tanta carga, a gente se livra de tanta frustração, a gente para de gastar o pouco tempo, recurso e vida que nós temos naquilo que a gente não foi chamado para fazer. A gente começa a entender que não somos bons em algumas áreas porque não é para a gente ser bom. Porque se eu for bom em tudo, para que serve a igreja? Para que serve a habilidade do meu irmão? Para que eu vou precisar do outro se eu acho que eu sou autossuficiente sozinho? Entender quem Deus nos chamou para ser, o projeto dele como filho de Deus para a gente, livra a gente disso. Não só entender o que Deus quer, mas entender o que ele não quer. E está tudo bem. Está tudo bem não ser bom em tudo, está tudo bem às vezes errar, às vezes dar confusão.
Tá tudo bem, gente, ter dia que as coisas vão dar errado aqui na igreja, tá tudo bem, porque nas outras 99 deu certo, a gente vai brigar pelo dia que não deu errado. Tá tudo bem a gente não concordar. Nem marido e mulher concorda, quanto mais gente que se vê aqui às vezes. Tá tudo bem, o que não pode a gente transformar esse motivo de rancor, ódio, raiva, desistir da igreja, desistir de Cristo, desistir do projeto que Deus tem. Querido, você crê que o pastor e a liderança dessa igreja tem o Espírito Santo de Deus? Então por que você não ora a Deus para convencer o pastor da tua ideia? Eu falo, não, Deus, eu falei com o meu pastor, não deu muita bola não, vou falar contigo. Aí quando Deus der a cajadada na cabeça do pastor, eu falo, não, irmão, sabe aquela tua ideia lá, estava orando, Deus falou comigo e tal, o que é para fazer? A gente fica com raiva do pastor. Quem te deu a ideia, Deus? Às vezes não é para ele convencer o coração do pastor, é para o seu mesmo. Para você acreditar naquilo que Deus fez chamar. E quando você estiver fazendo, o pastor vai falar, caraca, fulano realmente mudou. Está perseverando naquilo que Deus falou aí. Você vai receber apoio. Eu já falei, ministrei isso numa palestra no colégio, falei, se você que diz que tem um sonho e você mesmo não faz tudo para alcançar esse sonho, os outros não vão acreditar por você. O primeiro que tem que acreditar no sonho que tem é quem tem o sonho, pô. A pessoa vem assim e fala, eu quero ser médica. Aí ela quer que você acredite que ela vai ser médica. E não ela. Aí você fala, tá estudando? Não. Tá fazendo isso aqui? Não. Tá fazendo isso aqui? Não. Então você não acredita, pô. Eu nem faço mais concurso, irmão. Eu já me desacreditei de estudar alguma coisa. Tudo bem. Mas a pessoa, ela mesma desacredita nela, porque quando você vai perguntar, não. Imagina, querido, se a gente pega um jovem aqui que diz que vai ser médico, você está vendo ele estudar. Com o que ele tem? Aí os irmãos falam, pô, não, fulano se dedica. Fulano estuda. Aí ele vai falar assim, poxa, eu queria fazer curso tal. Não, pô. Fulano eu vejo pagando o preço. Paga lá pro fulano que eu sei que se pagar, ele vai. As pessoas só vão acreditar naquilo que você carrega se você ser o primeiro a crer. Por isso eu creio nessa igreja cheia, por isso eu creio na habilidade dos irmãos, por isso eu insisto, persisto, brigo, dou banda, carrego nas costas para que os irmãos cresçam em Cristo, avancem, creiam nos seus próprios ministérios, no seu próprio chamado. Porque eu acredito naquilo que Deus me confiou. E Deus não me confiou esse local, me confiou vocês. E eu preciso crer que cada um de vocês há de multiplicar o talento que recebeu. Eu preciso crer que cada um de vocês vai se apresentar naquele grande dia como virgem prudente. Eu preciso crer e confiar que todos nós estaremos à direita do Pai, recebendo essa palavra, vinde a mim, porque vocês fizeram tudo quanto eu os ordenei. Amém? Você sai daqui alegre? Você sai daqui feliz, restaurado? Vai, irmão, vibra comigo alguns dias, vibra comigo. Me dá uma paz assim, falar, eu entendi, pastor, essa semana vamos quebrar as muralhas, arrebentar os montes, dar banda nos perdidos, pegar o bebum, jogar para dentro da igreja, marcar visita para tu fazer, pastor. Pastor, esse mês vai estar de férias. Marca a visita para o pastor, meia-noite, 1h, o pastor está disponível, ele quer ovelhas. Ele quer alcançar vidas, eu preciso da sua ajuda para isso. Amém? Vamos louvar e adorar agora, nesse momento do culto. Faça desse louvor a sua oração, desse final do culto. Ore ao Senhor. Pode permanecer sentado, irmão. Se levanta não, eu quero que você ore. Eu quero que você escute, reflita nessa letra. Você não precisa se levantar não. Eu quero o seu coração quebrantado. Eu não quero a sua adoração porque está de pé, porque eu quero o seu coração quebrado, mas deixa o louvor falar o seu coração. Declare ao Senhor em qual área você precisa ser restaurado. Pastor, eu perdi a fé nas pessoas. Deus vai restaurar te enchendo de amor. Eu perdi a fé em mim mesmo. Deus vai te encher pelo teu amor e convencer de quem você é em Cristo. Eu perdi a fé em Deus. Deus vai hoje restaurar, te lembrando que Ele te ama e por isso te chamou.